O nosso programa está de volta e agora a gente bate papo com a doutora Verusca Guendov, que é psicóloga e fala conosco sobre relacionamento afetivo saudável. Tudo bem, Verusca? Tudo boa tarde. Ótimo, boa tarde. Pra gente receber aqui, viu? É sempre um prazer estar aqui. Às vésperas do Dia dos Namorados, a doutora Verusca tá com corações, né? Dia dos Namorados, amor, muito amor, muito amor. É isso aí. Agora, o que a gente sabe é que muitas vezes as pessoas não estão em relacionamentos saudáveis e querem comemorar esse dia. E todas as vezes que a gente vem aqui falar sobre relacionamento, a doutora Verusca dá algumas dicas do que a gente tem que ficar atento para saber se a gente está num relacionamento saudável, doutora. Olha, é muito importante, não só essa data, na verdade nós teríamos que fazer uma reflexão sempre dos relacionamentos afetivos, né? Agora, já que estamos tão próximos dessa data, que a gente possa usar essa data para refletir. Como é que está seu relacionamento? Eu acho muito complicado, já que quando o relacionamento está muito ruim e as pessoas utilizam as datas comemorativas de relacionamentos como 12 de junho para mostrar para todo mundo que está ótimo, sendo que na verdade não está. Então acho que a primeira informação é não se engane. Verifique o que pode ser modificado, utilize dessa data para você tentar trabalhar essas expectativas, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. É muito importante. E aí, doutora Verusca, eu queria entender do tanto de pessoas que eu sei que você atende sempre, os problemas que acontecem num relacionamento de namorados são diferentes dos problemas que acontecem de casais que já estão casados há muito tempo? Sim, é interessante essa colocação, Jaque, porque as pessoas começam a namorar, elas criam uma série de expectativas. Então elas se escondem um pouco no relacionamento. Elas não expressam exatamente o que elas estão sentindo, às vezes não querem colocar como elas são, por medo de uma rejeição. Então todo o processo de namoro envolve muito isso. Quando a pessoa casa, parece que quer colocar tudo de uma vez. Por que as pessoas não podem continuar no casamento tendo uma vida de namoro, tendo uma vida de carinho, de afeto? Tem casais que falam baixinho, tem casais que têm um carinho e quando casam parece que isso se perde porque tem uma convivência, tem que dividir atividades, tem um monte de responsabilidades. Então o que a gente tem que pensar é que essa mudança muitas vezes se faz presente por conta de tudo aquilo que você criou de expectativa e que você frustrou de expectativa. Então, se a gente pode dar uma continuidade, fazendo com que esse casamento continue com muitas coisas que vieram no namoro, seria ideais. Agora, é lógico, no namoro tem muitos conflitos, né? As expectativas, os conflitos são muito grandes. O que cada um cobra do outro? Verdade. Às vezes até se ajustar leva um tempo, com ciúmes, muitas vezes tem uma série de situações anteriores que interferem na situação atual, tem muita gente que por conta de relacionamentos anteriores ficam com medos, receios, traumas. É interessante você aprender a recomeçar. Tem gente que começa relacionamento afetivo trazendo toda a carga negativa do relacionamento anterior. É importante ficar claro, se você está começando um relacionamento novo, o que passou, passou, tem que ficar para trás. É uma nova história, uma nova perspectiva, uma nova ideia de relacionamento. A gente não pode trazer essa carga para que você transforme um relacionamento novo num relacionamento anterior. Fora, né, doutora, aquilo que é impressionante como as pessoas repetem, às vezes, a procura por pessoas muito parecidas, talvez por não terem tratado e não terem entendido a causa. É engraçado como a gente percebe moças, de repente, que sempre arrumam caras cafajestes. Nossa, mas ela conseguiu terminar com aquele e arruma outro igualzinho, que de repente explora financeiramente, ou que não é carinhoso com ela, que trai. A mesma coisa no caso dos homens também. Por que será que isso acontece, doutora? Nós temos uma tendência à repetição. Então, se você busca uma certa característica, o que essa característica traz agregado ao processo? Às vezes a pessoa gosta de um perfil e não percebe que aquele tipo de perfil traz agregado uma série de situações. Então, o que você está buscando? Você quer alguém que te proteja demais? Aí depois não reclama que ele vai ser mandão, né? Sim, ou então ciumento. Ciumento. Então a gente precisa entender o que a gente está buscando. Eu acho que fazer uma listinha do que a gente busca ajuda muito, já. Se você está sozinho, tem gente que reclama para mim, Verusca, mais uma vez, Dia dos Namorados sozinho. É uma ótima chance para você fazer uma lista do que você está buscando, para que você realmente consiga buscar uma pessoa dentro das características que você espera. Senão você sempre vai cair na repetição. O que você não dá conta? Então já foge de características que você sabe que não vai dar conta. É importante esse planejamento. Um relacionamento afetivo adequado, feliz, ele precisa de planejamento, ele precisa de observação, ele precisa de ter um período de tempo buscando informações para que a gente possa realmente dar um passo.
Agora, queria te fazer uma pergunta aqui. Já ouvi muito falar que para você saber como esse rapaz vai agir com você depois que você casar, como essa moça vai agir com você depois que casar, observa como é em casa, como trata os pais, como se relaciona com a família. É verdade isso? É verdade, Jaque. Antes de se casar, é muito importante que você tenha completa consciência de como funciona a pessoa que você escolheu. Qual é o perfil, qual é a personalidade, como é que ela trata as pessoas, como é que ela lida com família, como é que lida com emprego. Porque se você observa esses dados, você já vai saber exatamente como ela vai ser no futuro, como é que ela vai te tratar, como ela vai tratar a sua casa, como é que ela vai tratar seus filhos, que também serão dele, né? E vice-versa. Então, por exemplo, você já vê que você gosta de um rapaz, o rapaz é estúpido. Estúpido com a mãe, com o vizinho, com o chefe. Por que você acha que com você no futuro ele não vai ser? É da personalidade daquela pessoa, é do perfil daquela pessoa. Então, se você já observa que existe uma estupidez, já foge disso. Aí eu tô lembrando do que o pastor Duarte, Cláudio Duarte, fala que uma moça foi se aconselhar com ele, já deve ter ouvido isso. Ela foi se aconselhar com ele e falou assim: pastor, meu noivo, eu gosto tanto dele, mas ele bate na mãe dele, a mãe dele me falou, a mãe dele chora, tá toda machucada. O senhor acha que eu devo me casar com ele? E o pastor disse que falou assim: deve, casa sim, casa assim, você livra essa mãe de apanhar e começa a apanhar você. Porque tem coisas que são óbvias, não é, doutora Verônica? É uma brincadeira, mas faz sentido, né? Sim, mas infelizmente as pessoas, quando elas estão apaixonadas, parecem que elas cegam. Elas não querem enxergar o óbvio, porque o óbvio traz dor. E o medo das pessoas ficarem sozinhas, de ter que buscar uma nova pessoa é tão grande que às vezes elas se acomodam num relacionamento ruim. Gente, período de namoro é um período de conhecimento. Você vai conhecer outra pessoa, você vai conviver com outra pessoa, você vai perceber se ela funciona bem com você, você vai perceber se aquele estilo é o estilo que você está buscando, se aquelas características você consegue lidar. E essa pessoa, da mesma forma, também está te observando. Se nesse período você já percebeu que a situação não está dando certo, que o relacionamento está caminhando para um fracasso e você fica muitas vezes fugindo disso, remendando a situação, você pode estar protelando para o futuro um problema que você já poderia resolver. E esse negócio que depois que casa melhora não existe, né? Pelo contrário, a convivência ela vai trazer o estresse natural da rotina, o estresse natural da própria convivência. Então você tem que ter certeza, e muita certeza, se você gosta dessa pessoa e do que ela traz como característica. Agora, tem muita gente que cria uma expectativa muito alta e quando vai para um casamento a frustração é muito grande, porque o tipo de tratar, né, do tratamento muda e aí fica complicado. Por isso que a gente tem sempre que criar um ritmo de relacionamento que consiga dar continuidade até o casamento. E quando está casado, continue também com carinho, com afeto. Não permita que o carinho, que a atenção se torne grosseria, se torne uma rejeição, de forma nenhuma. É importante. E para isso o diálogo é fundamental, né? Claro, conversar sempre. Se desde o início do namoro os casais criassem uma rotina de conversa, muitas coisas seriam resolvidas desde o início. Agora, pensando nesse Dia dos Namorados e no que a senhora fala... Sim. Senhora, porque ela é tão jovem, né? Mas no que você fala, doutora, aquela máxima antes só do que mal acompanhada é bem válida, né? Sim, é muito mais fácil e muito melhor você estar sozinho do que estar sofrendo sem necessidade. Relacionamento afetivo, gente, é para multiplicar alegrias e dividir tristezas. Se não está servindo para isso, não tem sentido continuar. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Verusca. Sim. Eu queria entender, doutora, uma coisa importante. Nessa época do Dia dos Namorados, a gente sabe que a maioria das datas, inclusive, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia de Natal, geralmente é de fato uma grande data comercial, né? Sim. A gente deveria comemorar esses dias sempre, mas são datas comerciais. Sim. E são datas de quê? De presente. E aí eu queria entender, não só nessa data específica, mas no dia a dia de um relacionamento. Duas pessoas com realidades financeiras muito opostas podem ter problemas também? Olha, tudo que não se é pensado, se é refletido, pode ter problemas, né, Jaque? Agora, é claro que o sentimento, ele tem que ser maior do que qualquer outra diferença. Seja de idade ou do que for. Aquilo que aproxima o casal precisa ser maior do que o que separa. Então, a conversa, o fato de você sempre conseguir buscar formas de você agradar o outro, de você tentar expressar seu sentimento. Porque, sinceramente, já que não adianta um presente tamanho gigante, se você não sabe expressar seu sentimento de uma outra forma, que é uma forma afetiva. O presente, como você mesma disse, é uma data comercial, você dá um presente porque você acostuma essa data.
mas às vezes aquela pessoa só quer um gesto. Às vezes ela só quer ouvir que é importante para você, às vezes ela só quer estar do seu lado, às vezes ela está querendo curtir um momento junto com você. E não adianta você estar ausente o tempo inteiro, ser grosseiro o ano inteiro, mas dar um presente gigante na data de Dia dos Namorados. Isso não tem sentido. Mulheres e homens recebem e esperam esse carinho, essa demonstração de maneiras diferentes? Sim, é natural que cada um, no seu jeito, dentro da sua personalidade, esperem dentro daquilo, né? Então, por exemplo, se você pega um homem que gosta muito mais de estar passeando, de estar junto, conhecendo lugares novos, viajando, então a forma de agradar é, de repente, pensar uma viagem junto. Às vezes esse homem quer estar junto, fazendo algum planejamento para o futuro, para a conquista de um bem. Isso também é uma forma de agradar. Eu estou dando alguns exemplos. Claro. Né? Às vezes aquele homem ele gosta de música, né? De repente ele gosta, tem um certo carinho por música, toca um instrumento. Então você tem que observar a pessoa que você gosta. Às vezes aquela mulher, ela quer na verdade estar em casa, assistir um filme ali na televisão. Ali mesmo está ótimo. Tá ótimo. Então não adianta todo aquele movimento externo, sendo que o jeitinho dela é estar ali, né? Ou o contrário, às vezes a pessoa não é caseira, às vezes ela quer estar um pouco fora. Então, como é que é o jeito do outro? Esse outro valoriza o quê? Coisas mais auditivas, valorizam coisas mais visuais, de repente uma vestimenta, né? E você está falando, doutora Verus, que me faz pensar, vou até dividir um pouco aqui da minha vida, que eu sempre divido com os meus telespectadores, né? Algumas coisas que eu acho muito interessantes. Pro meu marido, a gente comprou recentemente um joguinho novo que ele queria, um jogo de estratégia. Sim. Tá louco nesse jogo, né? Todo dia quer jogar. Eu fico lá com ele. E é muito interessante, eu tô percebendo, e a gente começou a fazer isso essa semana, ele acabou de comprar o jogo, que eu começo a interagir junto. Aí você não viu que você tinha que ter subido? Era ali, era lá. E ele, e agora? Pra onde eu vou? Não sei. Vira, volta. E olha só que interessante, ontem eu não vi a hora dele chegar, pra ele continuar jogando, porque é de estratégia, né? E eu queria ver onde chegava. Ele chegou, a gente jantou, eu falei assim, então agora você pode jogar? Eu falei, vamos jogar. E olha só que situação interessante, uniu né? duas características. A característica sinestésica, o fato de você se sentir fazendo parte do jogo, jogando, trabalhando a questão motora. Essa questão de estratégia ela é bastante interessante, trabalha bastante movimento fino, memória e a própria estratégia, né? E uniu a sua facilidade visual, que é curtir o momento visualizando ele jogar. Então você conseguiu unir duas características interessantes do processo conjugal. Que aí eu conheço muitas amigas, doutora Verusca, que esse é um problema. Ele ficou horas jogando videogame e não ficou comigo. Bom, eu aprendi que eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar lá com ele enquanto ele está jogando videogame. E me sinto super participando. Eu acho que também vai da gente... Eu penso, trabalho o dia inteiro, não tenho às vezes um dia com os amigos, o final de semana é com a família. Se a pessoa quer jogar um pouco de videogame, será que a gente também não pode ceder e estar ali junto, deixar ele ter o espaço dele? Tudo que tenha equilíbrio, vale a pena a gente investir. O que talvez aconteça com algumas pessoas é que não pode também ter só isso. Tem que ter uma divisão. Nisso, né? Tudo aquilo que é demais... Videogame é motivo de discussão entre os casais, doutora? Em algumas situações, alguns homens e mulheres, porque tem muitas mulheres também que que jogam, que estão acostumadas... Candy Crush, né, sim, joguinho de celular. Tem muitas mulheres que estão acostumadas com essa parte de jogos, tanto de computador, celular, enfim, né? Ou Play, ou enfim, outras marcas. É interessante a gente entender o que é o equilíbrio. Então você não pode ficar mais tempo na frente de uma televisão assistindo algo que de repente você poderia estar dando uma atenção para uma pessoa especial e você só assiste tudo aquilo, né? Ou um videogame, ou só lavando o carro todo final de semana na mesma hora. Futebol, que as mulheres reclamam muito. Na verdade tem que ter um equilíbrio. Como é que funciona? Em que momento pode ser interessante para esse homem ou para essa mulher se dedicar àquele jogo e você fazer parte? Em que outro momento essa pessoa vai abrir mão disso para estar do seu lado fazendo algo que te agrada? Né? Então a troca ela é extremamente essencial. Agora, o que me preocupa nos relacionamentos é o desequilíbrio. Você não pode ter um comportamento sempre igual e o outro só abrindo mão de todas as suas vontades em detrimento dessa pessoa. Aí é um problema, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo também se repetir em muitos relacionamentos, doutora, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Talvez a mulher tenha um pouco mais essa tendência de ceder, para não fazer só o que é a vontade do outro, né? Então toda vez que vai pro cinema é o outro que escolhe o filme, toda vez que vai pro restaurante X é o outro que escolhe o cardápio, porque hoje em dia a gente divide muita coisa, né? Não dá pra pedir vários pratos.
E aí eu fico imaginando, não, os dois têm que ceder, não é assim? Se desde o início, desde o namoro, muitas coisas fossem conversadas, isso seria totalmente diferente. Então, se eu pudesse até dar uma dica para você que está em casa, está começando um relacionamento, comece conversando bastante. Porque se você consegue se acostumar desde o início a combinar melhor as coisas, a conversar, a decidir junto, você vai ter muito mais flexibilidade de decidir uma coisa que te agrade e outra coisa que eu abra mão, e isso vai ter um equilíbrio. Agora, é muito triste já que para um relacionamento afetivo, quando ela percebe que ela se rejeita, ela se anula 100% em detrimento do outro. Então, aquela chama que mantém essas duas vidas unidas começa a ter problemas. Então, que o casal possa tomar decisões juntas, que possam continuar sempre valorizando a companhia um do outro, valorizando o sentimento que tem um pelo outro. Gente, verbalizem sentimento. Como é difícil para algumas pessoas falarem o que sente. E às vezes a pessoa só precisava ouvir isso. Ela só queria ouvir. Ela só queria ouvir isso. Às vezes ela não queria o carro, ela não queria aquele presente caro, aquela joia cara. Ela só queria ouvir que é importante na vida daquela pessoa, só isso. Então, que antes de objetos e de coisas, que a expressão do amor seja o principal motivo da relação. Agora, doutora, como seguir tendo vida em casal depois dos filhos? Eu ouço muito as pessoas falarem sobre isso. Então, se de um lado eu ouço os homens reclamarem, que principalmente no começo a mulher fica vidrada só no filho, de outro eu vejo as mulheres reclamarem que ele não leva mais para sair, não leva mais para o cinema, porque eles só pensam na vida dos filhos. Como conseguir esse equilíbrio? É claro que quando você planeja, né, quando o filho entra numa vida conjugal, ele vai mudar toda a estrutura dessa família, né? Várias coisas precisam ser replanejadas. E a divisão do tempo é uma delas, que é necessário você fazer esse tipo de programação. Inclusive, é uma alteração, é um fato. No começo, o bebê precisa muito da mãe, né? Sim, é necessário. Ele é uma continuação dessa mãe. Em algumas situações, esse bebê vai começar a reconhecer o pai 9 meses depois de nascido. Então, é natural que uma adaptação seja feita. Mas é claro que se você já sabe disso, você que é pai, não, eu não quero ser reconhecido pelo meu filho só 9 meses depois. Então, converse com a barriga da sua esposa. Faz ele reconhecer a sua voz desde o nascimento. Faz ele saber que você é alguém importante, que você estava presente em todos os momentos. Tudo isso é um planejamento. E que atividades você vai fazer para as crianças, que atividade você vai fazer para sua esposa, para seu esposo, que atividades você vai fazer familiares. Tudo isso tem que ser muito planejado. A senhora está falando, doutora Verusca, e eu tenho os meus sobrinhos, e um deles particularmente, eu acompanhei toda a gestação, e eu falava muito com a barriga da minha cunhada, muito, e eu brincava, eu ainda falava assim, eu vou ser sua tia predileta, hein, Igor? Eu brincava muito na barriga dele. De fato, de todas as crianças que tem na família, ele é o mais apegado a mim, aliás, hiper grudado comigo mesmo. E eu acho que essa relação desde o ventre tem sim tudo a ver, né? Tem. A criança, gente, a criança quando ela nasce, ela já nasce geralmente com 9 meses. E desses 9 meses, pelo menos 6 meses de memória. Então, ela tá já tem memória auditiva, ela consegue sentir cheiros, ela tem essa memória também. Então, é interessante, principalmente a memória auditiva. Por mais que o bebê esteja envolto em líquidos, né? O som, ele tem uma certa alteração. Não vai chegar como a gente ouve, mas vai chegar, né? Exatamente, mas chega e esse tipo de informação que chega, o bebê está absorvendo. Então, o afeto, a forma como você lida, a forma como você lida como gestante com o mundo, está sendo absorvida para a memória dessa criança. E boa parte dessa informação vai ficar ali. Então, quando essa criança nasce, ela vai principalmente sons, vai buscar esse som, vai buscar essa identificação. Então, todas as pessoas que conversaram muito com você vão estar presentes para esse bebê. Então, esse bebê vai ter uma certa aproximação maior por identificação de som. Então, é muito importante. Pai, se você quer participar desse momento, né? Não quer ficar fora desse momento, já na gestação conversa com o bebê, né? Sim, é necessário que você converse, que você expresse seus sentimentos, que você consiga já criar um elo de afeto. E uma programação, porque depois do nascimento desse bebê, essa mãe também vai ter que ter um momento afetivo, vai ter que ter um momento familiar, vai ter que ter um momento profissional, então vai ter que ter uma divisão aí. Aí, doutora, outra coisa que eu acho importante a gente falar, que eu vejo muitos homens reclamando. A mulher, depois que ela tem bebê, ela parece que se torna só mãe. E aí, ela não quer deixar o filho, vou imaginar aqui o Dia dos Namorados, que seja um dia
E eu digo, né, talvez nem o dia 12, né, o dia 11 ou o dia 13 para sair para jantar, porque o dia 12 eu acho que é um caos, né, mas pega um dia da semana para sair com seu marido para passear. E o que eu percebo e vejo muitos homens reclamando, e a senhora vai poder falar sobre como isso é em consultório, é que a mulher não quer deixar o filho por nada. O filho já está ali com um ano e meio, não vou sair para jantar sem meu filho. Eles não precisam ter esses momentos de vez em quando, doutora? É lógico, como eu disse, toda uma questão de adaptação. Como tudo é muito novo, as mães têm muito medo de errar em alguma coisa, de faltar alguma coisa, da criança passar mal, de faltar a presença dela, né? Mas tudo é uma questão de adaptação. Se desde o início ela envolver as famílias, os avós, os tios, enfim, envolver aquelas pessoas que são queridas também e que fazem parte dessa criança. Vou fazer um suporte para a família, né? Essa criança tem direito à convivência familiar, já que ela tem direito de conviver com os avós, com os tios e com todos, porque é um benefício para a criança. Então, é um momento especial de adaptação para a criança também e para essa mãe. Então, se você tem todo esse apego e está difícil, então tem que fazer uma avaliação do que faz você ter tantos medos. Será que não é uma cobrança exagerada? Será que essa pessoa também não vem com tantas expectativas por N cobranças externas? Então, tudo isso tem que ser muito averiguado. Doutora Verusca, se a gente tivesse que deixar algumas dicas aqui de relacionamento afetivo, quais seriam? Dá para enumerar algumas? Sim. Para você, por exemplo, que não está namorando, quer namorar, escolha o perfil, mas realmente dedique tempo a escolher esse perfil. E frequente lugares que esse perfil esteja presente, porque não adianta você escolher um perfil e frequentar um local que não vai ter esse perfil. Então é importante que você tenha uma observação. Quer um homem para casar e vai para balada? Difícil, né? Não vai ter como. Tem coisas que são incompatíveis, né? Para você que está namorando, que você consiga trazer para esse relacionamento sempre a expressão do seu afeto. Que desde o início tenha conversa, que desde o início tenha essa expressão, que você observe o outro e tente sempre fazer do outro uma pessoa feliz e que essa pessoa também saiba ter essa troca, né? E para você que já é noivo e está casado, enfim, que você continue sempre namorando, porque o namoro não acabou, gente. Ela apenas aumentou de frequência, né? O namoro, ele não pode acabar. Ele tem que dar continuidade no casamento. Então, é um engano achar que, eu casei, agora o namoro acabou. Não. O namoro tanto está presente que você casou. E que, além da dinâmica de casamento, você vai ter uma dinâmica de namoro também. De poder valorizar, de poder expressar, de poder conviver. Cuidado com as expectativas que você cria, para que essas expectativas não sejam um problema no relacionamento, principalmente de casamento. E vale falar que um grande problema que a gente tem, eu já falei isso aqui, é essa história de conto de fadas. Aquele príncipe e aquela princesa não existem na vida real. Não. E a pessoa às vezes cria expectativas que são irreais para uma pessoa, né? Se você está esperando uma pessoa perfeita, e eu sinto te informar, não existe. Existem pessoas com diversas dificuldades e diversas vantagens. Quais vantagens você busca, quais dificuldades você consegue lidar. Então, que você costume buscar essas dificuldades, esses defeitos, vou chamar assim, e aprenda a lidar com eles, porque você também não é perfeito nem perfeita. Verdade. Ninguém é, né? Então, que a gente possa identificar e aprender a lidar. O que eu dou conta? Eu dou conta desse tipo de dificuldade? Não. Ou então, uma outra dica que eu também não posso deixar de colocar aqui para você que acabou um relacionamento, principalmente perto da data do Dia dos Namorados. Tem muita gente que entra até em depressão, Jaque, porque acabou um relacionamento, principalmente numa data que é considerada uma data de afeto, né? Olha só, não é porque o seu relacionamento não deu certo que vai sempre ser assim. Procure refletir o que foi que deu errado para que você não tenha mais esse tipo de aborrecimento no futuro. Quem sabe o amadurecimento dessa situação pode trazer a pessoa de verdade agora. Quem sabe as escolhas não são melhores agora. Às vezes, terminar um relacionamento pode ser o início da sua grande história. Então, transforme esse término na sua grande história. Talvez é a partir desse término que você vai realmente ter um relacionamento de verdade. Doutora Verusca, para a gente finalizar, já que a gente está falando sobre essas pessoas que estão solteiras, e a importância do que eu percebo com a vida, e eu gostaria que você, como psicóloga, falasse para a gente fechar o nosso bate-papo, é que para você encontrar alguém e ser feliz, eu percebo que é importante você ter um momento em que você consegue estar pleno sozinho. Sim. Porque as pessoas vão misturando um relacionamento no outro, estão com um para esquecer o ex, e aí já terminou com esse e já está procurando outro porque não quer ficar sozinho. Sim. Parece que a pessoa não é feliz sozinha. É muito melhor a pessoa encontrar alguém quando ela está plena, não está precisando de ninguém. Mas olha, eu encontrei aquelas características que eu queria, não é? Sim. É no momento que a gente está mais segura ou seguro, mais tranquilo,
mais focado nas suas atividades, e às vezes nem é tanto no relacionamento, né? Que você consegue encontrar as grandes pessoas. E o mais curioso, já, que às vezes elas estão do seu lado e você não percebeu. Às vezes a melhor pessoa da sua vida está ali convivendo com você e você nem se deu conta disso. Então, procure se conhecer. Procure se conhecer, procure se valorizar, procure se fazer feliz. Porque se você consegue isso, você consegue fazer qualquer outra pessoa feliz também. Agora, se você não conseguir encontrar a sua felicidade, a outra pessoa não vai conseguir te completar. Ninguém vai conseguir completar, né? Você tem que ser pleno para encontrar outra pessoa, né? Foi um prazer te receber aqui, como é sempre, um viu? prazer. Muito obrigada. Eu Quem que quiser agradeço. entrar em contato com a doutora Verusca, telefone 0 operadora 119 8249 0073 e o YouTube, o canal dela, youtube.com/doutora Verusca, DRA Verusca. Quem quiser mais dicas, eu tenho vários vídeos falando sobre relacionamento afetivo, namoro, aproveita. Então entra lá no YouTube e acompanha tudo. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, um abraço. Fica com Deus. Tchau.